Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor e hoje é EBD é comigo. E hoje a gente vai falar sobre oração, um tema aí creio que é muito importante para a gente cristão e nesse tempo também espero que esteja sendo bem utilizada, que é a nossa oração, uma ferramenta de poder, uma ferramenta com mais poder do que a gente imagina, mais do que as nossas palavras às vezes murmuradas ou confessadas a uma pessoa terrena comum. Então vamos lá? Se você está com sua Bíblia, espero que esteja. Abre em Salmos 23, no versículo 1, eu já estou aberto aqui, e no versículo 6. A gente vai abrir alguns textos também, não se preocupe. Se você quiser anotar, fique à vontade, que é sempre bom para guardar na memória. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Versículo 6. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu vou ler uma introdução e eu vou conversando com vocês e se tiver alguma dúvida, alguma coisa, podem comentar no chat aí, fique à vontade. Uma ovelha que se comunica com seu pastor, uma ovelha se comunica com seu pastor e ele sabe o que é melhor para ela. Como a gente leu aqui o versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem se relaciona com Deus não procura as respostas consigo mesmo, pois tem Deus que é por ele e ele pode todas as coisas. E pode abrir em Salmo 65, versículo 4 e 5 daí, que a gente vai estar lendo para explicar um pouquinho melhor sobre isso aqui. Salmo 65, versículo 4 e versículo 5. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma ovelha, normalmente uma pessoa, quando uma criança também, quando vai se comunicar que não está bem, ela tem que se comunicar de alguma forma, ou chorando, ou conversando de alguma forma, né, com as palavras que um bebê fala, que as crianças conseguem falar. As ovelhas também, elas têm um certo tipo de ação. Se o dono vê também que ela está chorandinho, está fazendo um barulho estranho, ele vê que não está bem, ela está se comunicando, né? E com Deus não é diferente. E o nosso meio de comunicação com Deus é através da oração. Então, eu falo que tem muito mais poder do que a gente imagina, porque Deus é um ser super poderoso, super poderoso. Como a gente já tem ouvido nesses dias nas palavras, o quão grande é o poder do Senhor através só da sua palavra, né? A Bíblia diz que o seu nome tem poder para curar, libertar e salvar. Então, através da oração a gente está envolvendo uma força maior do que a gente precisa. Então, por isso que a oração é tão importante. A nossa comunicação com o nosso pastor, que é o nosso Senhor Deus. Então, no Salmo 65, versículo 4 e versículo 5 diz: Quão felizes são aqueles que escolhes e trazes a ti, para que vivam em seus atos, transbordados de bênçãos da tua casa e do teu santo templo. Versículo 5: Tu nos responde com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Né? Aqui no versículo 4, aqueles que tu escolhes e trazes a ti. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele já disse que nos ama de várias formas e muitas vezes. Ele nos amou, demonstrou seus atos de amor, e creio que um dos maiores, ou o maior, é a entrega de seu Filho na cruz pela remissão dos nossos pecados, no meio do seu, sem Jesus ver a nossa face. Então, o bacana do amor de Deus é isso. E a gente não consegue ouvir a voz de Deus se não for através da oração, através de uma busca, de um relacionamento constante com o nosso pastor. Eu vou trazer algumas questões aqui e que vocês se perguntem dentro de si e respondam a elas mesmo. Se puder anotar também, como eu já disse, seria muito importante. O para que orar? A oração é um pedido ou uma súplica ou uma conversa com uma divindade. No nosso caso, o nosso Senhor Deus. Nós oramos porque Deus manda, não porque Deus manda, mas sim porque devemos
e queremos fazer parte do seu reino. A oração é uma chave que abre portas. Então, como muitas pessoas dizem, e aqui na igreja também é falado muitas vezes, que Deus não precisa nem de mim nem de você, né? A gente que precisa de Deus. E um jeito da gente se comunicar com Deus, como eu já disse, é a oração e se relacionando com Ele. Se Deus não precisa de mim, no caso, Ele não precisa se preocupar comigo. Que não é, graças a Deus, não é esse o caso, né? Mas como eu preciso de Deus, então eu preciso me relacionar com Ele. Ele precisa saber, eu preciso contar para Ele o que eu preciso, quais são meus anseios, as minhas tristezas e também repartir minhas alegrias, né? O bacana é quando um filho conversa com o pai, aí filho, como é que foi a escola? Ele conta, aconteceu isso e aquilo. Mas quando ele vai contando as vitórias, o pai e a mãe, né, vão ficando mais eufóricos. Ó, que legal, ó, tá aprendendo a ler, ó, que legal, tá fazendo isso, tá fazendo amigos. Então, com Deus não é diferente, né? Ele também, a Bíblia retrata ele como o nosso pai. Então, ele como um pai, ele quer ouvir o seu filho, né? Como no começo lá, no Éden, Deus criou o Éden, colocou o homem e a mulher, e toda a tarde ele ia se relacionar com eles, né? E o bacana foi que quando o pecado entrou, Deus chegou, cadê todo mundo que estava aqui? E Adão já não estava lá. Cadê vocês? Porque vocês estão escondidos? Porque a gente está nu. Então aí entra o pecado e já veio um corte de relacionamento com Deus. E como eu já expliquei também, falei acho que no nosso devocional, se você não acompanha, tem o devocional do Dínamos, que é muito legal também. Todo dia útil aí da semana tem uma palavra bem bacana. E eu citei sobre esse relacionamento que Deus quer ter com o homem, né? Ele veio, também quis transparecer a presença dele na Arca da Aliança, criando um lugar onde ele estaria ali habitando entre os homens. Quando o povo que estava com Moisés ficou com medo da voz dele, que ele estava conversando com o povo, né? No caso foi quando veio as leis, e o povo falou: Moisés, a gente tem muito medo dessa voz aí, por favor vá lá e converse com Deus, porque a gente tem medo, a gente fica aqui, você traz só as informações. Aí também, por causa de medo, e creio que também um pouco de, não vou dizer bem essa palavra, preguiça, mas também uma falta de vontade assim, de interagir com Deus, eles cortaram o relacionamento com o próprio Deus, né? E houve várias situações, como no último dia, a Nova Jerusalém vai descer, que dizem Apocalipse, e João viu que a Nova Jerusalém vai descer. Deus fala que ele vai habitar no povo, onde ele reinará, e vai ser isso. Deus vai querer se relacionar novamente com a gente, como é todos os dias, né? Legal, quando Jesus saiu, Jesus ressuscitou, ele falou assim: mas não vou deixar vocês só, vou deixar vocês com o Espírito Santo. E a Bíblia também retrata o Espírito Santo como nosso intercessor, né? O legal é que ele revela nos nossos corações coisas que às vezes a gente não lembra, coisas que a gente precisa, correções, e tudo isso envolve a nossa oração, né? Então, para que orar? Para se relacionar com o nosso Deus, né? Se você realmente dá a devida importância para Deus, se você vê realmente algo de valor nele, então você vai se relacionar com ele. Se não, não. Eu digo que a vida fica mais fácil quando você busca a resposta em Deus. Eu estava até numa situação essa semana, onde eu me encontrei quase 100% sozinho. Falei: não posso falar com essa pessoa, não posso falar com essa pessoa, não adianta eu falar com essa nem com essa. Meu Deus, o que eu faço? Eu tenho que falar só com Deus. Eu só tinha Deus para contar, então eu tive que me ajoelhar. Então falar: Deus, estou com problema nisso, naquilo, não consigo resolver, preciso da tua ajuda, preciso da tua mão. Então, que não seja apenas nessas horas que a gente busque orar, aprenda a orar, só no momento de necessidade extrema, mas sim por uma busca, por um relacionamento saudável com Deus, e com isso gera, creio que, uma harmonia de convivência entre o homem e Deus, né? E eu vou dar aqui algumas dicas aqui, 2 dicas, né, bem legais, sobre oração. A primeira é: busque ter uma oração eficaz. Victor, como assim ter uma oração eficaz? Seja sincero e humilde, né? Eu vou estar lendo aqui, mas tem uma coisa que é engraçado. Eu creio que todo coração julga quando vê uma oração de alguém. A pessoa que só pede.
E às vezes Deus vai lá e queima meu inimigo, vai lá e mata, né? A gente vê muito isso em Salmos, é muito até engraçado, assim. A gente lê algumas passagens, né, para pedindo castigo, né, para o inimigo. E às vezes a gente confunde uma certa autoridade, alguma coisa, com esse tipo de poder. E a gente acha que tem como exigir algo desse nível, assim. E isso às vezes soa estranho. Não só creio no nosso coração, mas às vezes no de Deus. Que às vezes eu creio que Ele não responde algumas orações nossas, ou não atende, porque não é necessário. Pode ser necessário na hora, para você, no seu coração, no momento de raiva. Às vezes você quer que tudo aconteça. Mas com o tempo, com o passar, com o aprendizado, com o amadurecimento, as coisas vão acontecendo e Deus sabe de todas as coisas, né? Então, por isso, a gente busca ser sincero e humilde. Então, para não se equivocar e sim buscar fazer o certo, buscar fazer o que a justiça, o reino de Deus quer que a gente faça, deseja que a gente faça. E também nos ensina através da sua palavra. Deus resiste aos soberbos que alegam alguma coisa ou acham que merece algo, né? Mas Deus não resiste a um coração humilhado, sincero e justo. Vamos ler aqui um textinho bem bacana que pode falar sobre isso pra gente, que está em Lucas, capítulo 9, Lucas capítulo 11, versículo 9 e versículo 13. Eu deixei tudo marcadinho aqui para ficar mais fácil de eu estar abrindo aqui e lendo para a gente acompanhar. Lucas 11, 9 a 13, que diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta. 10. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? 12. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. O legal que fala ali do bom senso, né? Se você pedir uma coisa, eu vou dar outra. Então, às vezes, eu faço assim, eu penso assim em questão de resposta rápida que a gente quer de Deus. Deus, se for para mim comprar esse carro, que passe 5 Fusca Azul agora. Entendeu? Tipo, cara, se não passar os 5 Fusca Azul, não quer dizer às vezes que Deus não quer te dar o carro, né? Às vezes não é o momento, às vezes não é a hora. Então, tipo assim, quem é um homem que pode dar conselhos a Deus? Deus sabe todas as coisas, tanto que a gente está vivo aí por causa que Ele tem cuidado, dos cuidados que Ele tem com a gente. Então, às vezes, a nossa oração, uma oração arbitrária, uma oração em torno de controle, creio, não posso afirmar 100%, mas ela é quase excluída. Porque, às vezes, no nosso calor da nossa emoção, a gente faz algumas até fala para pessoas, né, coisas desnecessárias. E com Deus também não é diferente. Creio que nós somos humanos, somos falhos, como eu e você falhamos. Então, a gente só deve tomar cuidado para que isso não aconteça, para que Deus sempre ouça a nossa oração e possa estar respondendo também de uma maneira que a gente consiga pensar o que Ele pensa da gente. Então, a gente buscando ter a vontade de Deus na nossa vida. Eu quero o que Deus quer para mim. Então, o que Deus quer? Vou buscar, né? Então, para a gente tomar cuidado, para que a nossa oração seja ouvida, né? A gente tem que tomar cuidado para que ela seja ouvida por Deus. A gente também precisa saber que é necessário orar. Como eu já disse no começo, para a gente se comunicar com o nosso pastor, com o nosso pai, a gente precisa falar, a gente precisa se comunicar. Fica uma semana, se você mora com seu pai, sua mãe, sua avó, fica uma semana sem olhar para a cara deles, ou só vai para a sala, vai, come, tá? Como já está pronta a comida, né? Já chega, já come. Já faz o necessário, não fale com sua mãe, não fale com seu pai, não fale com sua avó, seu avô. Cara, vai dar um problema pra você enorme. Poxa, você tá aqui, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo que você tá falando comigo, cara? Eu dou de comer, cuido de você e, um exemplo, sei lá, se você já é casado, né, e tal, mas a gente tá aqui com você do teu lado, você não cumprimenta, não fala nada, não fala teus problemas, tá cabisbaixo, tá assim, passado. Experimenta fazer isso, que o pessoal fica muito chateado. Muito chateado. Se acontecer isso na minha casa, o bicho pega, porque sem nenhum motivo, às vezes, nem comunica o porquê que não está falando comigo. Então, com Deus também, que Ele é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, não é diferente.
Só que uma coisa que é legal da gente pensar que a gente não precisa temer as pessoas dessa terra, mas sim o único que tem poder de lançar a gente no inferno, não por medo. A gente não precisa se relacionar com ele por medo, porque ele é um Deus de amor, né? Então, mas sim pensando na recompensa, no estar com ele, no amar ele em espírito e em verdade, que às vezes a gente se relaciona com pessoas que não precisa por interesse pessoal, financeiro, e não se relaciona com Deus, que é o nosso tudo, às vezes, que a gente canta, que a gente fala, que a gente diz, às vezes da boca para fora. A gente precisa tomar cuidado com isso também, e saber, como eu já disse, que é necessário orar. Só um devocional com Deus pode gerar intimidade. Vamos ler Mateus 6, versículo 6, bem rapidão aqui. Mateus 6, versículo 6 diz: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai, que ele lhe responderá em secreto. Desculpa aí. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, porque em secreto, ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. O bacana do devocional que eu também sempre falado em algumas palestras que a gente faz aqui na igreja, a importância do devocional. A gente sempre tem que ter, a gente como cristão precisa ter uma palavra de Deus para às vezes falar com alguém, porque as pessoas às vezes nos procuram para isso mesmo. Vou falar com tal pessoa porque ela busca a Deus e ela vai ter uma palavra de Deus para me falar. Mas como é que você vai falar uma palavra de Deus se você não se relaciona com Deus, se você não sabe que Deus, digamos assim, tem preparado para você e para aquele momento que Deus tem movido nesse tempo? Você sabe disso? Se você não sabe, é porque você não tem orado. Se você sabe pelo menos uma coisa, quer dizer que você tem orado um pouco. Se você está sabendo bastante, quer dizer que a tua atividade está no nível mais ou menos. Nunca é bom, hein? Sempre mais é importante. E mesmo assim, às vezes não é o suficiente. Então, a nossa oração é muito importante. O nosso devocional é importante com Deus. E que isso seja constante, porque, como eu já disse, as pessoas procuram a gente para buscar uma palavra de Deus. Então, você tem essa palavra de Deus, como é que você vai buscar a palavra de Deus sendo que você está ocupado com outras coisas? Não me entendam mal, mas tá 24 horas no trabalho, tá, cara, jogando videogame sem parar. Vou jogar bola. Tem pessoas que abandonam a família para jogar bola, cara, bacana, uma vez por semana, dá aquela relaxada, mas, cara, como o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. É muito difícil? Cara. É muito difícil vencer o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa preguiça? Mas o primeiro mandamento, que nos pode até ser uma decisão, um passo decisivo para te levar para o céu, é amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Então, cara, o relacionamento com Deus para um cristão é o mínimo, um devocional é o mínimo. Cara, fale um dia, fale 2 dias, fale 3 dias, mas volte, cara, é muito importante. Porque o devocional é simplesmente, como eu digo, você está conversando com também, como eu já disse, não me entenda mal, mas conversando com o gerente da tua conta bancária é mais importante, cara. Você vai ter que juntar tesouros no céu, não aqui. Então você tem que dar valor para Deus, para as coisas do reino dele, porque é para lá que a gente, no caso, é para lá que a gente vai viver. É com ele que a gente vai viver na eternidade, no reino de Deus. Então a gente tem que investir nesse reino. Cara, se você for no teu banco, se você não coloca dinheiro lá, não sabe, começa a sumir dinheiro no teu banco. Começa a sumir dinheiro, você não vai conversar, você nunca vai saber o que está acontecendo, cara. O cara também capaz de te roubar em tudo, e você não vai saber o que está acontecendo. Nossa, mas eu tinha dinheiro. Cara, te roubaram, você não viu? Passou tempos aí, já não tem como a gente resolver esse problema. Mas com Deus, cara, não... Cara, sem você se relacionar com as pessoas, não tem como. E com Deus é essencial para que você invista no teu pedacinho do céu. Sabe, Deus, o que eu estou fazendo aqui de errado? O que eu preciso? Me ensina aqui através das tuas escrituras. Fala comigo através de pessoas para que eu possa entender a tua vontade, porque eu quero viver no teu reino, porque eu quero estar segundo a tua vontade, eu quero andar segundo o que o Senhor quer, segundo os passos que o Senhor traçou para mim, né? Eu quero tomar as decisões que o Senhor tomaria na minha vida. Então a gente tem que buscar isso, para ter uma vida reta, perfeita, não olhar para a direita, não cair para a direita nem para a esquerda,
e sim seguir para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos investir tempo em oração para que haja direção para a nossa família e nossa vida. Como eu já disse, as pessoas procuram a gente como cristão para ter palavra de Deus. E como é que um cara que tem palavra de Deus não consegue direcionar a sua vida, não consegue direcionar a sua família? Então, cara, o único jeito é buscando a Deus. O único jeito é transformando, renovando a nossa mente através do que Cristo nos ensina, através do que Deus nos ensina, através do que Deus usou as pessoas para nos ensinar. Então, o único jeito é tomar a direção certa para a nossa família, buscando em Deus. Tomar a direção certa na minha vida, buscando em Deus. E o segundo toque que eu queria dar devemos dar importância para isso, para a oração. Então, eu vou ler aqui, eu vou separar em 4 tópicos, coisas importantes que a gente precisa fazer aqui. Devemos levar isso a sério, da mesma forma que levamos os estudos e o trabalho, como eu já disse também, dar importância para Deus. Primeiro, tenha um lugar para orar. Mateus 6, versículo 6, a gente já leu. Então, vá no lugar secreto, levante um altar para o Senhor na tua casa, se é no quarto, se é na sala, mas que seja um lugar reservado, tipo que você não consiga se atrapalhar com coisa nenhuma, para se dedicar realmente àquilo, para buscar e tentar ouvir a voz do Senhor de uma forma limpa, nítida, sem nada que atrapalhe. Você focar 100%, se puder, desligue até o celular. Creio que isso é muito importante. Busque a Deus com um horário fixo. Disponha de um horário fixo. Isso é muito bacana também. Às vezes tem pessoas que não conseguem. A gente é entendível que tem fases da nossa vida também que você tem que mudar os horários das coisas, né? Às vezes janta um pouco mais cedo, às vezes janta um pouco mais tarde. Então, para poder encaixar as coisas no horário, mas tente buscar um horário fixo. Vou buscar Deus das 10 às 11, pela manhã, pela tarde, quem não tem programação à tarde. Então, busque um horário, faça essa regrinha na tua vida aí, que é muito legal quando você abre mão de muitas coisas para estar com Deus, que a recompensa é muito maior, creio, do que investir em outra coisa. 3. Junte uma meditação da palavra junto com a sua oração. Isso é muito bacana, que como eu já citei, é o nosso devocional. A maneira que a gente faz devocional aqui é primeiro você lê a Bíblia, né? Você lê o que você separou ali. No caso, você está fazendo a leitura bíblica da nossa igreja, normalmente 3, 4 capítulos ali. Leu, fez um resuminho, a palavra que Deus tem falado com você, comigo, você anota ali, depois uma oração final, acabou. Legal que você juntou útil ao agradável. Você leu, aprendeu, colocou aquilo, fez uma aplicação na sua vida e ainda orou, se relacionou com Deus. E é muito bacana que no dia seguinte capaz de ver já respostas, no decorrer do dia você já vê respostas, e do jeito que as coisas são, capaz de querer orar já novamente e não para mais. E esse é um pedido de Deus, orar sem cessar. É muito importante também, você vai estar cumprindo mais uma coisa bacana aí. E o 4 não esqueça com quem você está falando, né? Sobre honrar Deus, sobre estar com Deus, sobre quem Ele é, qual é a magnitude de Deus, que a gente não consegue mensurar esse poder, essa glória, essas coisas que só Ele pode nos proporcionar, que através do seu nome já cura, já liberta, já salva. Então a gente não esquecer com quem a gente está falando, a quem a gente está orando. E para concluir aqui, um relacionamento com Deus gera frutos abundantes quando feitos com dedicação e amor. Um relacionamento com Deus de qualidade gera um testemunho de qualidade, e o testemunho evangeliza. O legal é que, como foi pregado até essas semanas aqui na igreja, que as pessoas sabiam quem eram os discípulos de Jesus só no olhar para eles. Cara, você fala como ele, você anda como ele, tem as vestes parecidas, você é um cristão, hein? Não sou. Cara, quanto mais você se relaciona com Deus, fala com Ele, escuta a voz dEle, tenta renovar a tua mente segundo Cristo, cara, você vai se tornando parecido com o reino. Você vai falando coisas do reino, pensando coisas do reino, e aquilo ali vai transformando a tua vida, aquilo ali vai renovando a tua vida, a tua família, aonde você trabalha, onde você estuda, o que você for fazer, com as pessoas que você se relaciona, as pessoas com quem você vai andar também, isso interfere nisso, e aquilo ali acaba gerando um testemunho na tua vida, né? Um cara, digamos assim, que você começa a seguir à risca tudo que Deus fala, você fica honesto, você fica justo, você fica feliz,
você não desanima por qualquer coisa, porque você sabe que tem um Deus que é por você, um Deus que você tem um acesso livre através do nome de Jesus pela oração. Então aquilo ali vai transformando o teu testemunho, a tua vida, e as pessoas vão vendo aquilo e com certeza elas também vão querer aquilo para a vida delas, e a partir disso você começou já a evangelizar no teu esforço de vida em relacionamento com Deus, né? O legal é que a pessoa vai ver, vai querer aquilo, e você já vai chamar ela para ir para tua célula, e ela vai ver como é que você vive, o porquê que você é daquele jeito, porque você buscou em Deus, procurou em Deus se transformar e ser uma pessoa melhor, né? E através do seu pastor você começou a ser transformado, a ser mudado e ser parecido com ele, nosso pastor Deus. E para encerrar aqui, 3 perguntinhas para você anotar ou escrever aí e responder na sua casa. A primeira pergunta é: para que devemos orar? Segundo tudo que a gente falou, que a gente estudou aqui, é um estudo pequeno, um estudo breve, mas para que a gente deve orar? Espero que você faça essa pergunta para você mesmo e consiga responder já com as atitudes, não apenas com palavras. Segunda, oração é só para pedir? Como eu já falei aqui sobre o nosso nível de oração, a gente deve ser humilde, né? Então, cara, faça o que for necessário. Não só para pedir, mas essa é uma das respostas, né? Mas a gente também pode interceder, que isso entra em uma outra área aí da oração que é bem legal também, mas você pode estar intercedendo pelos outros. E a terceira e última pergunta é: tenho que orar só por mim mesmo? Então responda essas perguntas aí, espero que faça diferença na sua vida, que você busque ter uma vida de oração ativa e que Deus te recompense com um relacionamento com mais intimidade, com mais amor, que você sinta a glória do nome dele, da presença dele na sua vida através da oração, para que você veja que isso aí transforma vidas, né? Então, não gaste seu tempo com, às vezes, o que você não precisa, mas gaste seu tempo com Deus, que realmente você está investindo na tua conta bancária do céu. Deus te abençoe. Amamos vocês e apareçam em nossas programações, acompanhem nosso canal aí, que sempre tem programação legal para você. Um abraço a todos, até mais!